está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana. Urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, terapeuta capilar Tassiana Gomes Berger, loja Campeão, farmácia Ulig, Nilza Noivas e KNN Idiomas. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Do outro lado da linha conversa comigo o urologista Dr. Rômulo Santos para falarmos de cálculos renais. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pomerana. Muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Prazer é nosso. Bem, doutor, o que são cálculos renais? Bom, os cálculos renais são pedras que são produzidas na via urinária, né, decorrente de um acúmulo de algumas substâncias que o rim filtra. Então essas substâncias se unem uma à outra e acabam formando cristais, que esses cristais unidos acabam formando essas pedras nas vias urinárias, né, os cálculos renais. E quais as causas? O que causam esses cristais, então? Bom, geralmente o paciente pode sofrer algum distúrbio, né? Ele pode ter nascido com alguma doença hereditária, que ele pode produzir uma quantidade maior de cálcio, ou dependendo da alimentação, o paciente tendo uma alimentação um pouco mais desregrada, com mais sal, ou às vezes até a restrição hídrica, né? O paciente não bebe muita água, então aquele acúmulo de cristais acabam causando esses cálculos, né? Qual o ideal? Muitos nutricionistas, muita gente fala que o ideal é beber 2 litros cada pessoa ou 35 ml por quilo de peso. Isso também na urologia é passado para os pacientes? Exatamente, isso aí é passado. Mas a gente depende muito do peso do paciente e de qual é o trabalho dele, né? Existem pacientes, às vezes, que trabalham num ambiente mais quente, que acabam perdendo mais água no ambiente, né, pelo suor. Então, esses pacientes têm que se hidratar um pouco mais. Senão, eles acabam sofrendo com esses cálculos renais. É muito comum a gente ver os pacientes tendo crises renais, até mais comum no verão, por causa dessa restrição de água, dessa absorção menor de água, né? E que pessoas têm mais chances de desenvolver o problema? Bom, alô, Marcinete? Rômulo, me ouve agora? Tô ouvindo. Tivemos um back aqui. A pergunta novamente, que pessoas têm mais chances de desenvolver o problema? Homens, mulheres, crianças? Na verdade sempre igual para homem e mulher, mais comum na idade adulta, geralmente pacientes mais sedentários, que têm uma restrição maior da ingesta de água. Então, geralmente, essas pessoas são as mais afetadas com o cálculo renal. E cálculo renal, ele causa sintomas? Geralmente o cálculo muito pequeno, ele não vai causar sintomas, principalmente se ele estiver dentro do rim. Porém, quando esse cálculo sai do rim e obstrui o canal que liga o rim à bexiga, ele vai causar sintomas. Os cálculos que ficam no rim e que são maiores de 1 centímetro, 1,5 centímetro, também são cálculos que podem causar sintomas. Geralmente, esses sintomas são dores na região lombar ou na região do pé da barriga, nas costas e na região da virilha também, quando esse cálculo está quase descendo até a bexiga.
E cálculo renal demora para surgir na pessoa? Qual o processo de formação dele no organismo? O cálculo renal, ele pode demorar um pouco, né, a formar. Geralmente ele não forma em 1, 2 meses. Esse cálculo está ali em formação há mais de 1, 2 anos, né? Mas dependendo do paciente, de como ele tem a absorção da água, se ele ingere um pouco menos de água ou ele tem algum distúrbio, né, no organismo, ele pode acabar produzindo esses cálculos mais vezes. E como é feito o diagnóstico do paciente? Geralmente o diagnóstico do cálculo ele é feito através do exame físico, né, da história clínica. O paciente geralmente já queixa de uma dor na região lombar, uma dor muito forte que levou ele ao pronto-socorro, e o exame de imagem. O principal exame de imagem hoje que a gente faz o diagnóstico do cálculo é a tomografia. O ultrassom geralmente a gente usa, mas o ultrassom ele não consegue captar alguns tamanhos de cálculos maiores no rim, ou eles dependem, às vezes, se o paciente for um pouquinho mais gordinho, ele não consegue ver. Então, hoje a tomografia é o melhor exame para poder ver o cálculo no rim. Você falou de dores, né, ali na lombar. Os cálculos renais podem ser confundidos com dor nas costas, por exemplo? Muito. Eu recebo muito paciente no consultório que está com dor nas costas, né, e acha que é do rim, e aí a gente faz os exames que a gente precisa fazer e não consegue encontrar nenhum cálculo. E já mandei muito paciente desses para, às vezes o paciente tem uma dor lombar por causa do trabalho ou da posição que ele fica no dia a dia, e às vezes a gente trata essa dor encaminhando até para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai, faz um tratamento e acaba resolvendo essa dor. Um simples exame de urina pode indicar cálculos renais, esse que a gente faz todo ano? Não, é muito difícil. A gente às vezes se confunde com o exame de urina, porque o exame de urina ele pode mostrar alguns cristais nele. Então, às vezes o paciente vem achando que tem a pedra no rim por causa do cristal. Mas, na verdade, o cristal é só uma concentração maior que a urina daquele paciente tem. Nem sempre o paciente vai ter uma pedra no rim por causa de um cristal. Então, é muito raro a gente falar que o paciente tem um cálculo renal só por causa de um exame de urina. Mas quando está associado à dor e tal, aí já tem uma suspeita? Às vezes a gente pode ter uma suspeita de algumas alterações no exame de urina, né? Mas geralmente quando o paciente tem dor, ele pode ter sangramento no exame de urina, que às vezes nem é perceptível a olho nu, às vezes só encontra no exame. Mas esse geralmente é na fase aguda. Não adianta o paciente fazer um exame de urina e não estar com dor e tudo. No dia a dia é muito difícil você diagnosticar o cálculo só com o exame de urina. E como é feito o tratamento do cálculo renal? Existe medicamento que possa dissolver esses cálculos? Hoje a gente não tem um medicamento para dissolver cálculo renal, sabe? E isso é muito bom frisar, porque a gente encontra muita coisa. Promessa, às vezes o paciente já chega no consultório tomando alguma coisa que a gente não entende quem passou aquilo. Aí, em Santa Maria, é muito comum o paciente chegar tomando Coca-Cola com suco de abacaxi. Entendeu? Então, assim, isso não vai dissolver o cálculo. No máximo que vai dar uma dor. Uma gastrite, uma gastrite no paciente por causa de algo que alguém falou para ele que vai ajudar. Chás não resolvem também? Oi? Chás não resolvem também nesse caso? Então, o chá geralmente ele é diurético, né? Então você vai produzir mais urina. Pode ajudar na saída do cálculo? Dependendo do tamanho do cálculo, se for um cálculo pequenininho, ele vai sair, vai ajudar. Mas você imagina assim, se o cálculo está obstruindo e você produzir mais urina, talvez a dor possa piorar, porque deve estar muito obstruído ali para o cálculo causar aquela dor. Então aquilo pode até piorar a dor do paciente. Existem sim medicamentos que vão relaxar aquela via, né, que leva o rim, a urina do rim até a bexiga, que é chamada ureter. Existem medicamentos que vão dilatar, né, relaxar a musculatura e vão facilitar a saída do cálculo. Então, essa forma é a única forma de tratamento com o medicamento, né? Então, é possível a pessoa expelir naturalmente um cálculo renal, né? Para isso, é doloroso? Às vezes o paciente vai ter que fazer a medicação, mais uma medicação analgésica, mais forte para poder expelir aquele cálculo, né? É doloroso.
Então, assim, quando o cálculo às vezes não sai de forma espontânea, a gente acaba fazendo alguma forma de tratamento cirúrgico daquele cálculo, entendeu? Quando a cirurgia é indicada? Só quando não sai mesmo? Ou através da tomografia, como você citou, já vê que o cálculo é grande e já logo parte para uma cirurgia? Isso, dependendo se o cálculo for grande, acima de 7 milímetros ou quase 1 centímetro, dificilmente aquele cálculo vai sair espontaneamente. 1 centímetro é bem grande, né? E então às vezes a gente tem que indicar a cirurgia porque às vezes o paciente tem uma semana tentando fazer o tratamento medicamentoso e não resolve. Os pacientes que têm uma dor mais forte, mais intensa, ou o paciente que está tendo um quadro infeccioso, não pode ficar esperando para fazer o tratamento, geralmente a gente já faz o tratamento cirúrgico, né? Então, o tratamento medicamentoso é de pouco tempo, como você citou, se passar uma semana sem resultado, então já parte para a cirurgia. Isso, exatamente. A gente acaba partindo para a cirurgia, ou quando o paciente está sentindo muita dor, mesmo com tratamento medicamentoso, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia. E a cirurgia traz riscos ou consequências para o paciente? Hoje, a cirurgia para cálculo renal é uma cirurgia bem desenvolvida, é bem estudada, é feita muito rotineiramente. Então, os riscos são muito pequenos mesmo da cirurgia. Às vezes o paciente vai ter o risco pela questão do porte anestésico, ou paciente muito idoso, é o risco de toda cirurgia que vai ter que fazer anestesia. Mas hoje, como você faz as cirurgias pelo cálculo renal, com laser, com câmeras bem pequenininhas, sem fazer corte nenhum, passando por dentro do canal da via urinária, as chances de complicações são muito pequenas, né? Então, a cirurgia é muito pouco mórbida, você consegue ter uma alta precoce, o paciente às vezes não fica nem 24 horas no hospital, e acaba voltando na vida dele, no dia a dia, mais rápido, né? Por não ter aquela questão do corte, ter que ficar em repouso, né? Você falou que é frequente esse problema, quer dizer, muitas pessoas estão sendo acometidas pelos cálculos renais? É muito comum. A nossa alimentação hoje, como é uma alimentação em grande parte com muita proteína, muito carboidrato, a questão do calor, isso acaba afetando mais pessoas para cálculo renal, né? Então, essa questão do sedentarismo do paciente, isso pode ajudar a aumentar a produção de cálculo renal na sociedade. E uma vez eliminado através de medicamentos ou cirurgia, pode voltar os cálculos renais na pessoa? O cálculo renal ele pode voltar. Mesmo fazendo o tratamento cirúrgico ou tratamento medicamentoso, expelindo o cálculo, um paciente que teve um cálculo na vida, ele tem 50% de chance de, em 10 anos, ele ter mais um episódio de cálculo renal. Mesmo se ele então, mudar a forma de alimentação e de vida? Então, mas aí se mudar, mas nem sempre o paciente acaba mudando, né? E quais as consequências do cálculo renal? Ele pode levar à morte, por exemplo, se a pessoa não fizer a cirurgia ou na hora de expelir ali não conseguir? É muito raro isso acontecer. Geralmente os cálculos renais a gente consegue resolver e o paciente acaba saindo bem, mas ele pode levar a alguns problemas. O cálculo renal obstruindo um rim, ele pode desfuncionalizar aquele rim. Então o paciente pode perder o rim por um cálculo renal. O paciente pode fazer um quadro infeccioso. Imagina, muita bactéria no rim e o rim não tem por onde drenar. Então o paciente pode, às vezes, fazer um quadro de sepse, né? Quando você tem uma quantidade aumentada de bactéria no organismo por causa de uma obstrução ali do rim. Então, assim, pode levar a óbito, é raro, mas isso pode acontecer, né? Pode levar à morte por causa de sepse. É muito raro acontecer, mas a dor, acredito que a dor seja imensa, né? Que a pessoa logo procura um pronto-socorro, por exemplo. Isso aí, exatamente. O paciente, como tem uma dor muito intensa, ele acaba procurando atendimento rápido e você consegue tratar aquele problema mais rápido. O mesmo cálculo renal que dá nos rins, Alô? também dá... Tá me ouvindo? Agora eu vi. O mesmo cálculo renal que surge nos rins é aquele que surge na vesícula? Quando eles falam pedra na vesícula? Assim, não é o mesmo, mas tem a mesma... É o mesmo raciocínio de aparecer o cálculo. A vesícula, né, ela elimina um líquido produzido pelo fígado. Quando você tem uma quantidade de gordura maior no fígado para eliminar, você acaba
aquela gordura uma se juntando à outra, formando a pedra. É meio parecido como é a formação, mas não é no mesmo local, né? Na mesma região. E tem como evitar o surgimento do cálculo renal? Bom, evitar o cálculo renal é exatamente o que eu passei, né? As pessoas que têm maior chance de cálculo renal são aquelas que não bebem água, ingerem muita proteína animal. Geralmente, para evitar o cálculo renal, o paciente vai ter que ingerir uma quantidade maior de líquido, né? O paciente tem que, quem tem propensão a ter cálculo, ele tem que evitar às vezes uma quantidade maior de sal, né? E evitar geralmente proteína animal, né? Proteína animal de carne, mais carne vermelha, porque a carne vermelha você acaba produzindo eliminando mais proteína na urina, e aquilo pode ajudar na formação da pedra. O que seria de ideal consumir por dia de carne vermelha, ou seria por semana? Na verdade seria mais por semana, né? O ideal seria consumir 3 vezes por semana carne vermelha. Não todo dia. E depois dar prioridade a outras proteínas, peixe, frango, né, ovo. Geralmente a pessoa não consegue ficar sem proteína, né? Mas a gente, às vezes, mudando essa quantidade de proteína, vai acabar facilitando, quer dizer, vai evitar essa formação de pedra. Mas o mais importante mesmo, eu acho que é mais a ingesta de líquido, que às vezes a gente não para beber a água, tudo, e acaba deixando a urina sempre mais concentrada, né? No xixi dá para perceber, então, se estamos bebendo corretamente a água ou não, né? Está me ouvindo, Rômulo? Estou ouvindo agora. Você falou do xixi concentrado. No xixi mesmo dá para a gente perceber se estamos ingerindo corretamente a água ou não, né? A cor do xixi diz muito sobre a nossa ingestão de água. Às vezes o paciente fica muito tempo sem ir ao banheiro, ele acaba tendo uma urina, às vezes, que até é bem mais amarelada, e às vezes dá até uma sensação de ardência maior, né? Então o paciente sente até um ardor quando vai fazer xixi. Isso pode acontecer nos pacientes que não bebem uma quantidade necessária de água. Você vê que a acidez da urina, isso pode ser até perceptível para o paciente que às vezes não bebe água. Doutor, qual o seu telefone de contato e onde você atende aqui em Santa Maria de Itibá? Bom, eu atendo toda semana na Clínica Renascer, em frente ao Hospital Concórdia, tá? Meu número é o 999-61-6143, tá? Atendimento pelo WhatsApp, por ligação, tá? E toda semana aí em Santa Maria. Todas as quintas-feiras. Além de tratamento para cálculos renais, cirurgias, você atende também em que especialidades? A urologia ela tem vários tratamentos, né? Então, basicamente, eu faço o acompanhamento de homens em relação à próstata, ao problema de dificuldade de urinar, a incontinência urinária, a realização de cirurgias de vasectomia ou a reversão da vasectomia. Nas mulheres, a gente trata muito essa questão do cálculo renal, a infecção urinária, infecção urinária, que é muito mais comum na mulher, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e até uma outra oportunidade. Valeu, obrigado, Marcinete. Muito obrigada a você pela participação. Aí de vocês, tá bom? Uma boa tarde. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Papo de Mulher de hoje. Conversamos com o Dr. Rômulo Santos, urologista, falando sobre os cálculos renais. Dor na lombar, procure um urologista.